aí, tudo certo. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor. Escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Amém! Que lindo. Música linda, né? Gente, acho que vocês já estão começando a entrar. Vamos então fazer uma oração para a gente poder começar tudo. Então vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Te agradecemos imensamente por mais uma semana que se findou, por mais um sábado que está começando. Te agradecemos porque temos a oportunidade. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos, por todo o cuidado. Te Fechou de novo o seu microfone, Isa. Eu não sei por que tá fechando, calma aí. Bem na hora da oração ele fecha. Mas tá bom, o Olha Senhor ele. tá ouvindo tudo. Que bom que o senhor tá ouvindo tudo. Vamos lá, então. Vai dar certo agora. Bora então. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado
pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido pela semana. Te agradecemos porque sabemos que o Teu Santo Espírito está se fazendo presente nesse. E pedimos que continue se fazendo presente para que possamos entender tudo que o Senhor quer nos ensinar nesse momento através da Priscila. Que o Senhor abençoe, que a use e honrado e glorificado nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, o que está acontecendo com esse microfone? Muito bem. Louvado seja Deus. Pri, contigo. Olá a todos que estão chegando. Que bom estar com você. Para mim, conseguem me ouvir? Conseguem, né? É a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Estou assim me sentindo. Preciso de uma agulha para furar aqui o balão, porque senão eu vou subir. Toda feliz e cheia de estar aqui com vocês. É um privilégio, uma honra. E agradeço o convite. Estou aqui com minha família, viu? Estou sozinha, não. Meu esposo, meus pequeninos estão aqui do meu lado. E, na verdade, nós vamos conversar um pouquinho hoje, refletir, vamos fazer uma introspecção, uma reflexão entre meu coração, seu coração e a nossa jornada. Essa mensagem eu ouvi algum tempo atrás do pastor Bulhon e fiquei refletindo. E tenho refletido até hoje, por isso eu quero dividir com você. A pergunta a mensagem é, o perigo de deixar o prego. E eu queria fazer uma pergunta. Existe, por acaso, algum prego na parede da sua vida? Mas como assim prego na parede da minha vida? Como assim? Eu vou começar te dando um exemplo. O pastor Bulhão, ele conta uma história, claro, é uma história fantasiosa, de um homem que queria ficar rico, de qualquer jeito. Então, um dia, o inimigo chegou para esse homem e disse assim, você quer ficar rico? Ele disse, quero. Respondeu que sim, ele queria ficar rico. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar tudo o que você quiser, mas em troca, você vai ficar com esse prego. Aí o homem, tudo que eu quiser por conta de um prego? Um prego? Sim, um prego. Ah, ficou simples. E aí foi feito o acordo. E de fato esse homem ficou muito rico. E a história conta que certo dia, quando esse homem estava dando uma grande festa para grandes pessoas do seu tempo, as autoridades, para prefeitos, governadores, a pompa daquela festa, no meio da festa, entra o homem todo de preto, o inimigo, né? Conta a história, com uma carniça na mão. E esse homem vai passando pelo meio da festa com essa carniça e o cheiro tomando conta do espaço. Todo mundo, que isso, meu Deus, no meio dessa festa? E o dono da festa, aquele homem que fez o acordo, se aproximou e disse, pare, amigo, que é isso? Na minha festa? Se eu vim entrando com a carniça, não, por favor, se retire. Por favor, se retire da minha festa. Então o inimigo disse, Tá vendo aquele prego aqui? Onde ele pendurou a carniça. Esse prego é meu. Nós fizemos um acordo. Esse prego é meu. E eu faço dele o que eu quiser. Apenas um prego. O que é o prego diante de uma mansão? Apenas um prego. O prego é tudo que um inimigo precisa para transformar a nossa vida em uma carniça. O pastor também conta outra experiência, e essa agora é real, de um homem chamado Gato, né? Gato, na igreja de Itapajipe, em Salvador, pertinho de onde eu moro, na Bahia. Já frequentei essa igreja. E esse homem se batizou, e esse homem trouxe várias pessoas para a igreja. Várias pessoas. Em um ano, ele batizou, né, deu estudos bíblicos, trouxe pessoas ao batismo, mais do que a igreja toda juntas. E era um homem que virado. Mas pastor Santana, Luiz Santana, ele percebeu a falta desse homem na igreja, né? Gato. E ele disse, Gato não vem no sábado, e foi visitar Gato. Quando ele chegou na casa de Gato para visitar Gato, a esposa atendeu. Esposa chateada, fala tudo, não tem papa na língua. E ela disse, pastor, é o seguinte, vou contar a verdade sobre Gato. Ele se batizou, mas ele não deixou,
quando a gente se batiza, nós nos entregamos a Deus, algumas coisas nós compreendemos que é importante não praticar mais por conta da saúde. A gente aprende que a saúde é importante, algumas coisas a gente deixa de praticar. E uma das coisas que ele deveria deixar de praticar seria o uso do cigarro. Todo mundo sabe aqui, todo mundo concorda dos malefícios do cigarro. E a esposa começou, disse, pastor, ele se batizou, mas ele não deixou o cigarro. Resultado. Do cigarro ele começou a beber, da bebida ele teve uma cirrose hepática e veio a falecer. Qual foi o problema de gato? Uma coisinha só, o cigarro. Um prego. Uma coisinha só. E isso foi o suficiente para criar um ciclo que, infelizmente, ceifou a vida dele. A pergunta é, qual é o prego que está na parede da sua alma? E antes mesmo que vocês pensem, eu tenho uma vida politicamente correta, para os que são da igreja, eu sou da igreja, para os que não são, eu vivo uma vida reta. Antes que vocês pensem em alguma coisa, eu quero já bloquear esse pensamento e dizer o seguinte, todo mundo tem um prego. Todo mundo tem um prego. A pergunta dessa noite é, qual é o seu prego? O que é aquele pontinho aparentemente tão insignificante, mas que você já reconhece que pode ser algo que, mais tarde, pode trazer alguma complicação na sua vida. Eu queria que você abrisse, por gentileza, o livro de Romanos, capítulo 8, verso 35. Romanos, capítulo 8, verso 35. 35. Vamos ler 3 versinhos, tá? Romanos 8, verso 35. Eu acho que eu vou ter que ler, né? Os microfones estão fechados. Será que alguém consegue ler? Alguém com a leitura? Porque, embora eu esteja de óculos... Leal. Romanos 8, 35, 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 38, 35. Pronto, só uma pausazinha. A pergunta que Paulo faz, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, perigo, espada? O que é que pode nos separar do amor de Deus? Nada, diz Paulo, poderá separar do amor de Deus. Nem profundidade, nem anjos, nem potestades. Nem potestades, isso é muito sério. Nem anjos malignos, nada poderá separar-nos. Aí nós vamos dizer todos juntos, né? Amém, amém, que lindo. Mas às vezes, um prego nos separa do amor de Deus. Um prego nos separa de Deus. Não precisa ser nem anjos, nem potestades. Apenas um prego. Por isso a importância desse tema hoje. Porque o prego é algo tão insignificante, que ele não é notado. Quem vai notar um prego em uma mansão? Quem vai notar um prego em uma casa bonita? Não nota. E o problema do prego em nossa vida é esse. É que são coisinhas que a gente não nota, mas que podem, de repente, ser usadas para virar uma carniça em nossa vida. A mensagem não vai terminar com esse peso. Nós vamos tentar entender em que caminho nós vamos chegar. Mas antes de fecharmos essa conclusão, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês agora. Primeira pergunta. Como identificar os pregos na minha vida? Tá? Primeira pergunta. Como eu posso identificar o prego ou os pregos que estão na minha vida? É a primeira pergunta. Reunião hackeada, né? Já vi aqui. Vamos continuar. Segunda pergunta. O que fazer se algum prego ainda está na parede da nossa própria consciência, tá? Então, a primeira pergunta, como identificar os pregos que estão na minha vida? E a segunda pergunta, o que fazer se algum prego ainda está na parede da minha própria consciência? Vamos refletir sobre essas perguntinhas? Eu vou citar aqui, então, alguns exemplos de pregos, tá bom? Que poderiam, vocês vão confirmar comigo se
Se sim ou não. Não precisa nem responder aqui, só pode dar um legalzinho. Para mim. Vamos lá. Vou dar alguns exemplos de pregos que podem nos separar de Deus. Primeiro prego. Rede social. Vocês podem, não precisa responder falando, tá? Não precisa abrir o áudio. Isso, pode dar um legalzinho assim. Beleza, ótimo. Alguns exemplos. A rede social pode ser um prego? Rede social. Pornografia pode ser um prego? Ok. Excesso de séries de Netflix. Séries? Será que séries? Poderia ser um prego? Sim. Temperamento não controlado. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu sou assim. E as pessoas, eu nasci assim. Ah, o microfone. Fone mutado, Pri. Pri, o microfone mutou. Ah, pronto, obrigado. Vou ficar de olho nele. Tô de olho nele. Tô me empolgando, vou ficar de olho nele, obrigada. Aquelas pessoas que dizem assim, meu jeito é assim. Quem não gostou, que se mude. Quem não gostou, que os incomodados que se mudem, né? Meu jeito é assim. Lembra que Jesus, ele conseguia falar as verdades, até às vezes duras, mas ele tinha habilidade de falar a verdade. Eu posso falar as minhas verdades, mas eu posso falar de forma que eu não precise ofender as pessoas. Então, existe uma linha muito tênue entre a sinceridade e a falta de educação. Então, a nossa verdade também precisa ter uma forma de falar que não fira. Privação de sono. Pode ser um prego? Privação de sono? Ficar sem dormir. Olha, quem já assistiu isso, quem já assistiu a uma das entrevistas que eu dei sobre isso, sabe que sim. A pessoa que ela não dorme no tempo certo, no horário certo, ela tem a tendência a desenvolver desencadear alguns neurotransmissores, alguns hormônios, e que o humor muda, a capacidade de raciocínio, de tomada de decisão muda. As pessoas ficam mais pessimistas e negativas, tem até 70% de chance de aumentar o perfil de negatividade. E com isso também, como compromete a tomada de decisão, isso é grave, e isso reflete também na parte espiritual. Isso também reflete na saúde física. Então, isso pode acabar minando nossa vida, nossa saúde, nossa relação social, enfim. A privação de sono pode ser também. Mas eu quero falar de um prego que compete muito a minha área, que é a alimentação. A alimentação pode ser um prego? Sim ou não? Sim, a alimentação pode ser um prego. E aí, essa parte que muita gente não gosta de me falar. Alimentação não toca nesse ponto. Eu não vou ter aqui como trabalhar todos os pontos da alimentação que pode se tornar um prego. Mas eu vou citar um tipo de alimentação que pode sim se tornar um prego. Por exemplo, alimentos estimulantes. Todo alimento estimulante, ele consome energia cerebral. Então, por exemplo, para eu consolidar a memória, para eu formar a memória, eu preciso de 3 elementos: concentração, interesse e motivação, tá? Se um desses 3 pontos não estiverem atuantes, eu não consigo formar a memória. Eu preciso da minha memória para memorizar os versos bíblicos, né? A memória para poder passar mensagem, enfim. Memória é discutível, a necessidade da memória, né? Que está em falta nos nossos dias. Muitas pessoas têm que se queixar de falta de memória. Então, um dos culpados para essa falta de memória são os alimentos estimulantes. Também, nós temos as redes sociais, que já são consideradas também consumidoras de concentração, tá? Então, quando eu consumo muito alimento virtual, né, muita rede social, o eletrônico, isso consome a minha energia cerebral.
E quando eu consumo literalmente alimentos estimulantes, isso também consome a minha energia cerebral e com isso eu não formo concentração. É por isso que às vezes as pessoas estão orando, falando com Deus, daqui a pouco está pensando no macarrão que deixou no fogo. Está assistindo a pregação, está assistindo essa mensagem aqui agora, está ouvindo eu falar, e daqui a pouco se dispersa e está pensando aqui na outra situação, na casa de Maria, que tem que ligar para Maria para confirmar a questão de um documento. Volta para a mensagem de novo. Perde a concentração fácil. Os alimentos estimulantes, quais seriam esses? A guanaína, um nutriente que está nos refrigerantes, no guaraná. A cafeína. Onde nós podemos encontrar cafeína? No café. Nós temos também os chocolates. São alguns alimentos que roubam a concentração. E no futuro, muito próximo, você vai sentir o baque de não ter a concentração para se comunicar com Deus. E sem se comunicar com Deus, isso se torna um grande prego. Percebe como a alimentação pode também ser um prego? Dea, a gente pode lançar a perguntinha? Ou desenvolver? Pode sim. Pronto. Então, vou retornar as perguntinhas aqui. São duas. Eu queria que vocês refletissem com muita sinceridade. Como eu posso identificar os pregos na minha vida? E segunda pergunta. O que fazer se algum prego... Identifiquei, beleza já. O que é que eu faço? O que fazer se algum prego ainda está na parede da minha própria consciência? Quando nós retornarmos, eu vou comentar sobre o meu prego. Quando eu descobri o meu prego, e aí nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, tá bom? E aí a professora Priscila, ela trouxe para a gente um pouquinho essa mensagem, né, do que pode ser um prego, e aí aqueles que quiserem compartilhar, o que você tem pensado aí sobre esse tema, o que pode ser um prego hoje na sua casa, na sua vida, como que você tem percebido em hábitos, comportamentos, decisões, né, as nossas escolhas, o que de repente tem influenciado de uma maneira que a gente vai ver a ação do mal, né? Que são coisas simples, a Pri até comentou ali, né? Algumas coisas que aparentemente são simples, é só um preguinho, né? Mas que podem sim deixar essa marca, e se nós não tomarmos conta, se não tomarmos cuidado, fica uma marca permanente. E é aqueles que se sentirem à vontade, a gente vai compartilhar um pouquinho, depois a gente vai orar novamente. Realmente hoje as coisas elas saíram um pouco aí do comum, mas é assim mesmo, a gente sabe que tem uma ação do mal por trás de cada coisa, mas glória a Deus que tem uma ação do Espírito Santo também, nos usando e nos ajudando em todas as nossas necessidades. Oi, Isa. Eu queria falar um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Porque da outra vez estava tudo bagunçado. Sim. Então, ela fez algumas perguntinhas, né? Eu até anotei aqui para pensar. Então, por exemplo, ela deu alguns exemplos da alimentação, das mídias sociais, enfim. Para mim, pessoalmente, uma coisa que sempre me pegou muito e que eu acho que acontece muito com a gente, né? É em relação à música. Tanto que foi até interessante que, enquanto a música estava tocando, até perguntaram no chat, né? Se já tinha música disponível e tal. E a música, eu gosto muito de música, sempre me interessei muito. E a gente sabe que Satanás, ele era o regente do coral, né? Então, tipo assim, pensa em alguém que entende de música, é ele. E às vezes, inconscientemente, com essa questão das mídias sociais, começa a tocar uma musiquinha e tal, nos vídeos ali, a gente fica na nossa cabeça durante o dia, a gente tá cantando. E querendo ou não, isso de alguma forma pode afastar a gente de Deus, porque uma coisa que eu aprendi nos desbravadores, né, no curso desbravadores, é que a gente sempre tem que ter um cântico no coração. E o cântico que a gente tem que ter no coração é para adorar a Deus. Né? A gente tem que ter sempre a nossa mente voltada para isso. E quando eu vejo um vídeo, eu fico com uma música aleatória na minha cabeça e eu canto durante o dia, né? De alguma forma eu não estou adorando a Deus com aquela música. Então, para mim, eu acho que a música é uma coisa muito que pega bastante. E eu tento, assim, muito me policiar com tudo que eu escuto, com todas as letras, vou estudar ali, porque são coisas que acabam influenciando a gente, são coisas pequenas, né? Muito pequenininhas, são hábitos bem,
pequenos, o preguinho é bem pequenininho, mas que pode influenciar e levar a gente para um caminho não muito legal. Obrigado, Isa, por compartilhar. E é isso mesmo, né? Então, são pequenas, né? Pequenas coisas que vão sendo deixadas, mas que causam grandes estragos se a gente não tiver cuidado. Mais alguém, gente, quer compartilhar um pouquinho sobre o que você entendeu aí, sobre esses preguinhos? Eu posso falar. Pode Eu, falar. eu acho que o meu prego é o vícios de redes sociais, né? Como eu estou desempregada, essas coisas, eu tento ocupar minha mente com essas coisas, né? Eu não vejo nada imoral, mas eu perco muito tempo na rede social e Deus me mostrou assim de forma muito clara que é uma idolatria, né? Você colocar isso acima do tempo que você tem com Deus. É isso. E a Uhum. alimentação também eu sou muito ansiosa, acabo comendo muito açúcar. E é isso, eu acho que é por causa da ansiedade que eu fico descontando nessas coisas. Uhum. Legal, Nath, obrigado por compartilhar aí. E é assim, né? Porque muitas vezes a gente fica focado muito no que em algo muito direto, né? Certo ou errado, é moral ou é imoral. Então, daí a gente se deixa levar porque fala, eu estou fazendo alguma coisa aqui, mas não tem nada de errado com isso. Mas é o que você falou, né? E o tempo que eu gasto, né? Qual é a minha prioridade? O que eu poderia estar fazendo enquanto estou fazendo isso? Então, superestímulos que vão alimentando a nossa mente, vão provocando mais ansiedade ainda, né? Mas a gente consegue, viu? Trabalhando duro aí, Deus honra os nossos esforços e a gente consegue. Amém. Obrigado por compartilhar. Oi, Marlene. Abre seu microfone. Oi, tá ouvindo? Sim. Tá. Eu acho que no meu caso tem vários preguinhos. Um é o medo, outra negligência, procrastinação, começar as coisas e desistir às vezes antes de começar. Baixa autoestima, acho que tudo isso é prego na minha vida. E aí assim, rede social, tem momentos que a gente acaba se verificando mais do que deveria, mas às vezes eu consigo me controlar. Então, esses vários preguinhos, eles fazem como é que a gente fala? Um grande desastre na vida da gente, né? Porque impede da gente prosseguir, da gente construir, da gente fazer a vontade de Deus, da gente se comprometer. E aí tudo isso vem no decorrer da minha vida tem me prejudicado. E nesses últimos tempos, de um ano para cá, eu acho, já escutei muita coisa que está abrindo a minha mente em relação ao curso, tem me ajudado em relação a outras pregações, um canal da igreja que eu estou assistindo, está me mostrando vários pontos que a gente precisa eliminar e são coisas que prejudicam demais. Questão financeira, questão de como a gente trabalha o dinheiro, para que a gente quer, os nossos projetos, por que a gente não prossegue, por que a gente não prospera também, por que a gente tem uma mente tão pequena, a gente não confia nas promessas de Deus, enfim. É um monte de coisinha que se torna um prego imenso. E aí a gente olha para o que a gente fez ou não fez e diz assim, eu não me coloquei nas mãos do Senhor. E Ele não pôde trabalhar na minha vida para eu servir a Ele e servir através, Ele me usar, né? Através de mim, eu poder alcançar pessoas. Então, eu tenho esse monte de coisinha na minha vida que agora me incomoda demais. Agora, quanto mais eu sei, mais me incomoda e eu fico mais desesperada.
porque eu acabo olhando para minha pequenez e não e acho que eu não vou conseguir vencer, avançar. E eu preciso arrancar tirar essa mentalidade, tirar esses pensamentos e confiar em Deus, porque é Ele que vai reconstruir, restaurar, curar, libertar, que vai me dar uma nova vida e vai fazer uma obra grandiosa para a glória do nome dele através de mim. E aí são essas coisas. Obrigado, Marlene. Tem uma frase, né, que atribuem a Martinho Lutero, né, que fala que ele falava assim: quando eu olho para mim, eu não tenho como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não tenho como me perder. Então, é nessa esperança que a gente segue, viu, Marlene? Obrigada por compartilhar. Aí a Lilian vai compartilhar agora um pouquinho também, e aí depois você pode assumir, tá bom, Pri? Oi, Lilian. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Eu queria comentar o seguinte, que nós somos criaturas que fomos feitas para ser dependentes de Deus e adorar a Deus, né? E como a gente tem ele nos criou, e como a gente tem essa tendência à adoração, então a gente tenta buscar essas coisas fora de Deus. Então, que esse tema de hoje possa fazer com que a gente pense, e tudo que for o foco para para tirar a adoração de Deus, que a gente possa voltar novamente àquele primeiro amor, né? E entender que nós precisamos de Deus e que a gente precisa adorar a Ele, né? Que a gente possa todos os dias aí na nossa vida, nos nossos dias, nas nossas manhãs, colocar Deus em primeiro lugar e em todo momento que a gente estiver triste, com qualquer coisa, com uma angústia, com qualquer coisa que a gente possa orar a Ele e buscá-lo, né? É isso. Amém, Lilian, muito obrigada por compartilhar. Que essa seja a nossa maior motivação, né? Colocar o nosso Deus no lugar dele e adorarmos de todo o coração. Pri. Há algum tempo atrás, eu estava na igreja e estava encerrando o ano novo. Eu estava envolvida ali com a pregação, sendo tocada, quando de repente a pregadora falou assim: confesse a Jesus seus pecados, e ali parou minha meditação. E eu comecei a ficar incomodada. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha pecados. Mas eu pensava assim, abrindo aqui meu coração, né? Senhor, eu sou cristã, sou fiel ao meu esposo, sou dizimista, leio o Espírito de Profecia, sou vegetariana, eu faço isso, faço aquilo, dou estudo bíblico. Não. Me dou bem com todo mundo. Estou na sua casa trabalhando em tudo quanto é departamento e servindo. Não estou mal com ninguém. Eu sei que eu tenho que pedir perdão, mas perdão exatamente pelo quê? E isso começou a me consumir. Então, todo mundo se abraçou. Feliz ano novo, Deus abençoe. Mas eu voltei para casa diferente. Isso me incomodou. Então, as pessoas viam, falavam comigo, e nunca mais aquele dia eu consegui ser a mesma. No dia seguinte, essa angústia, esse dilema foi me consumindo. Porque eu sabia que eu tinha que pedir perdão. Mas eu não sabia exatamente por quê, encontrar o motivo por quê, confessar os pecados. Eu queria ser específica, mas eu não sabia o que ser específica. Então, eu cheguei em um dilema comigo mesma, e eu disse: Senhor, eu vou morrer por dentro. Me ajude. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou ficando desesperada. As pessoas não têm nem noção que eu estou passando por esse conflito aqui. Eu preciso desabafar, mas o quê? E aí, no meu grito de desespero, disse: eu vou dar o meu último grito de suspiro. Me salve, Senhor. Me salve. Mas ninguém imaginava que eu estava passando por esse dilema. Ninguém desconfiava que era esse dilema. Acho que nem minha família. E eu fiz essa oração de um grito de socorro. Porque eu ouvi falar, eu sou de berço, mas eu ouvi falar que em grito de socorro, Deus estende a mão. Comecei a lembrar de algumas histórias. Eu estava no fundo do poço em relação a isso, querer entender. Quando, de repente, minha mãe apareceu e disse: filha, no meu caso, foi essa situação que foi o ponto inicial, ponto de mudança. Filha, tem uma programação chamada Sala 57, vamos assistir. E eu, já desesperada, sedenta, disse: vamos, mãe. E quando eu assisti essa programação, a forma que foi ministrada a oração, a forma que foi falado, eu reconheci
Ai, meu Deus, que alegria. Foi um misto de alegria. Sabe que você reconhecer seus erros? Ficar triste, mas ficar alegre porque reconheceu o erro. Não sei se vai dar para entender, mas ali eu desabei. E finalmente eu consegui identificar os meus pregos, no meu temperamento, os que estavam aqui dentro. Os meus pregos estavam aqui dentro. E eu comecei a chorar, e a derramar. Chorava de tristeza por reconhecer, mas também chorei de alegria por reconhecer. E ali eu me derramei e comecei a entender. E Deus mostrou para mim quais eram os meus pregos. Os pregos do temperamento, os pregos talvez do orgulho, da vaidade, e que estava ali tão implícita e eu não sabia. A gente às vezes é vaidoso sem saber, sem perceber. É tão sutil. Vaidade nem sempre é algo muito claro. É algo que você pode abrigar também por um simples elogio, às vezes. Se você não souber colocar o elogio no local certo que deve ficar, isso pode ser um prego. Esse elogio cria raiz, aí vira aquele versinho que diz assim, ó, não vos enganeis, toda a boa dádiva vem de Deus. Por que a Bíblia diz, não vos enganeis, toda a boa dádiva vem de Deus? Por que não vos enganeis? Porque é muito fácil se você se enganar, Andréa. Que mensagem bonita, Andréa. Andréa, que música linda, Andréa. Que voz, viu? É muito fácil a gente dizer, Lilian, você atuou de uma forma esplêndida, menina, você é a pessoa, viu? É muito fácil a gente se enganar, que a gente realmente é. Por isso a Bíblia diz, não se engane. Tudo que é bom vem de Deus. Então, eu não percebia, então eu estava enganada. Meu Deus, que libertação! Que libertação! E daí por diante, eu não quis nunca mais. Isso tem mais ou menos 4 anos. 4 anos. E olha que eu sou de berço. Mas faz 4 anos que eu me considero, 4 a 5 anos, que eu me considero verdadeiramente convertida. Porque o tempo todo eu estava na igreja, eu louvava, eu pregava, eu fazia o meu melhor, mas eu descobri que eu não conhecia de fato o Espírito Santo. E quando eu conheci, através dessa reunião e desse momento, dessa experiência, eu me senti uma menina tão bobinha. Eu fiquei toda tímida na frente dele. Sabe quando você conhece uma pessoa pela internet, uma amiga pela internet, tem uma amizade pela internet, marca um encontro? Vamos se conhecer dia 14. E quando chega no aeroporto, agora é face a face vocês duas. Ou vocês dois. E aí eu sem jeito assim, foi assim que eu me senti quando encontrei ele, que pastor, o pessoal saiu e disse, agora é você e Deus, você e o Espírito Santo. Ficou só nós dois. Eu fiquei tão sem jeito na frente dele. E depois eu falei assim, que paciência sua, falei para ele, para o Espírito Santo, que paciência sua, ter me esperado desde pequena, me viu cantar tantas vezes na igreja, me viu pregar, me viu estar nos gravadores. Eu achando que estava com o Senhor, eu nunca estive de verdade, em essência. Que paciência. Veio me encontrar agora, 4 anos atrás. Que paciência. Que paciência. E eu me achando. Então, ele me mostrou quais são os meus pregos. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Eu não sabia qual era o meu. Pode ser que nessa noite tenha alguém aqui que também pense que saiba qual é o seu prego, ou talvez nem saiba qual é o seu prego. Para aqueles que nem sabem, eu entendo você. Mas eu quero dizer que para você também tem esperança. Clame a Deus. Você pode dizer o seguinte, Senhor, eu não tenho forças para vencer meu prego. Você pode dizer isso essa noite. Porque algumas pessoas apresentaram os pregos, outras não apresentaram porque não teve tempo, por conta do horário. Mas você pode dizer nessa noite o seguinte, meu Senhor, eu não tenho forças para vencer esse prego. Isso é verdade. Isso é sincero, isso é honesto. Mas eu tenho liberdade para decidir. E eu decido hoje entregar a minha vontade fraca ao Senhor e submeter ao Espírito Santo. Decida. Não tem forças, não tem problema. Mas você pode decidir. E essa noite, se houve essa interrupção no início, aquelas coisas que aconteceram no início dessa nossa reunião, eu entendi, Senhor, vai sair milagres daqui hoje. Porque quando a coisa começa a apertar assim, é porque nós estamos também no caminho certo. Essa reunião está sendo abençoada, essa reunião tem proposta, tem promessa de vitórias. E por isso que as coisas começam a se mexer, não para atrapalhar nossa reunião, mas não atrapalhou, porque Deus é Deus. Ele é poderoso, ele é triunfante. E nós estamos aqui no ápice da nossa conclusão, no ápice da nossa reflexão. Decida. Vai ficar assim até quando?
Vamos ficar brigando com os nossos preguinhos até quando? Nunca pense que o prego é significante. Coloque hoje nas mãos do Senhor. E novamente, eu estou perguntando a Deus de novo, Senhor, qual é o meu próximo prego? Senhor, me mostre, não quero ter um sequer, não quero ter uma bandeira do inimigo na minha vida. Não, Senhor, não aceito, não aceito. Meu corpo é seu. Minha mãe me dedicou ao Senhor. Desde o ventre. Eu quero ser tua para sempre. Eu decido hoje, eu, Priscila, estou aproveitando essa reunião aqui, diante de todas as potestades que estão nos assistindo nesse momento. Os anjos do céu estão aqui, testemunhando e registrando. Ellen White fala que ele desce com o livro, com o registro. E quando a gente acaba de falar, ele sobe com velocidade ímpar e devolve o registro para Deus. E diz que foi um compromisso. Então, diante de todas as potestades, eu estou aqui afirmando que eu decido hoje, não tenho forças, mas eu decido que eu quero que o Senhor tome a minha vontade fraca e transforme. E nessa madrugada também eu quero encontrar ele e que ele me mostre quais são os novos pregos que eu estou colocando e não sei. Que ele me ajude. E se essa também é a sua vontade, é a sua decisão, eu quero convidar Samuelzinho. Você pode, amor, orar com a gente? Samuelzinho, para fazer essa invocação poderosa, dedicando minha vida, sua vida, e todo mundo aqui, dedicando, filho, para a entrega, para que a gente possa tirar, em nome do Senhor Jesus. Não é uma caminhada. Alguns pregos dá para tirar de vez. Outros, nós vamos caminhar com Deus, mas vai sair. Colocar nas mãos do Espírito Santo. É que o Espírito Santo transforme, filho, a nossa vontade fraca e tire os pregos que são a nossa vida. E nos dê a vitória, porque Deus é Deus de vitória. E filho de peixe, peixinho é. Filho de vitorioso é vitorioso. Nós somos filhos de Deus. Vamos orar? Você ora um pouquinho mais alto, viu, amor? Senhor Deus, Pai amado, eu rogo a Ti, Senhor, tenha pena de nós, para que nós sejamos abençoados pelo Teu poder, a Tua honra, a Tua glória. Nós sabemos que o Teu reino reina para sempre, e não reina até fim. É verdade, sim. Por favor, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos saber que o Senhor é Deus de verdade. Nós somos pecadores, Senhor, mas nos transforma nossa vida. Arranque todos os pregos da nossa vida, como martelo arranca os pregos da madeira. Por favor, nos dê os 7 espíritos e os 9 frutos. Jesus. Eu te clamo e te rogo hoje, Senhor. Faça que o mal bata em retirada desta porta agora, em nome de Jesus. Por favor, tenha todo o poder, toda a honra e tua presença aqui. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Deus, Rei dos Reis, poderoso Senhor, vencedor dos exércitos. Amém. Amém, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, sua noite. Que o seu sábado seja um sábado assim, especial, diferente de qualquer outro. Não é mais um sábado, é o sábado. E eu sei que essa noite você vai deitar, vai descansar, e a sua noite vai ser especial. Os anjos do Senhor já estão aí na sua casa, já estão aí do seu lado, e vocês vão sentir o calor dos anjos do Senhor passeando nesse lugar. Que a paz do Senhor seja sobre você nessa noite. Amém, amém. Vamos encerrar, então, cantando esse hino, gente, em tuas mãos, que ele combina bastante com a mensagem, que possamos estar nas mãos do Senhor, para que ele cumpra todo o sonho dele na nossa vida. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos, vem
Glória a Deus. Pri, muito obrigado. Louvado seja pela sua vida. Obrigado por cada um de vocês que aqui esteve também conosco adorando, que essa mensagem ela possa ter encontrado um lugar especial aí no seu coração, que o Espírito Santo ele continue atuando de maneira grandiosa para que possamos cada dia mais nos colocar nas mãos de Deus e nos apropriarmos do poder que Ele nos dá para vencer a tentação, de vencer o mal, de vencer cada prego que, às vezes, deliberadamente, ou às vezes, sem a gente perceber, ele vem ocupando o espaço na nossa vida. Tá bom? Deixa só eu fazer, então, a última oração aqui, para a gente poder nos despedir. Muito bem. Senhor, acredito que tudo que precisava ser dito já foi dito, então, só queremos, mais uma vez, clamar que o seu Santo Espírito se faça presente na vida de cada um de nós, e que as mudanças, elas ocorram somente para honrar e glorificar o teu nome. Nos dê um bom descanso e nos dê a tua paz, pelos méritos de Jesus. Amém. Nos vemos, então, daqui a 15 dias, no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Bom descanso. Bom descanso, meninos. Se cuidem aí. Obrigado pela participação da família, Pri. Deus abençoe.